Então, hoje é o fechamento do curso. Vamos falar um pouquinho de memória, né? E combina, né, com um pouco de falar da estratégia didática do curso e associar com os mecanismos, né? Falar um pouco, uma meta aula, sei lá, uma coisa assim. Fizemos esse curso, passamos por uma série de tópicos, tratando de diferentes detalhes sobre como o comportamento pode ser guiado por motivações, né? Na aula passada falamos um pouco até da gente mesmo, né? Como que é a nossa evolução, e nesse contexto de falar o que é neurotologia, né? Então, de tentar dar uma explicação do tipo hardware tentando usar um esqueminha reducionista desses de estímulo-resposta, mas vendo as complexidades que tem nisso aí, né? E isso usa diferentes estratégias que, como a gente tinha visto, né? A gente vê muito de etologia, vê muito estudo do clássico behaviorista, e junta uma série de outras disciplinas aí, muita coisa da biologia, muita coisa da genética, evolução, e computação também, né? E computação talvez seja uma das coisas que é muito importante recentemente para o estudo do comportamento, né? E que é quebrar um pouco essa ideia da nossa causa do comportamento, né? Causa e função do comportamento, colocando a causa e função meio nesses outros termos, né? Então, a causa seria o algoritmo e a implementação do comportamento, ao passo que a função seria algo como a função, né? Em termos etológicos, né? Qual que é o objetivo desse algoritmo, né? Então, é uma coisa que encaixa muito bem a estruturação conceitual dada pelos etólogos, com essa implementação conceitual dada pelo pessoal da neurociência teórica, neurociência computacional, né? E passamos por todo esse caminho, falando de diferentes aspectos, diferentes funções que o sistema nervoso pode ter,
apresentando uma série de exemplos, né? E espero que tenha dado para pegar um pouco dessa lógica completa, né? Que é uma ideia de passar por todos os aspectos do sistema nervoso, é, é, bem como uma estratégia de revisão, né? Por isso que eu penso isso como uma estratégia, uma matéria de final de curso, né? Que fica fácil entender sobre sistemas sensoriais. Você já viu um curso especificamente sobre eles, fica fácil entender sobre aspectos motores se você já fez as matérias associadas a isso, né? Então, essa é uma estratégia que eu acho que é uma boa, né, de ficar relembrando coisas, né? Então, eu faço de ficar repassando essas coisas em diferentes momentos do contato com as disciplinas, né? E eu faço muito isso dentro da minha própria aula, né? Então, de vir dar dessas aulinhas, palestrinhas, então, resumindo esses conteúdos, e depois peço para vocês escreverem sobre isso, né? Então, reativarem essas memórias, produzirem isso dentro do contexto de vocês, né? Então, tem tudo base neurobiológica, né? De como estratégias boas de você conseguir formar novos traços de memória, né? E depois tem uma discussão, e depois tem que produzir um conteúdo próprio, que vai ter as linhas gerais do curso, tem que estar incluídas nesse vídeo, né? Acesso a diferentes recursos, um pouco dessa estratégia, que no final consegue até explicar, que é um pouco consegue usar um pouco desse recurso que nós temos, né? E usar dentro do contexto que se propõe para a própria evolução humana, né? Pensar que a evolução humana tem esses aspectos de grande aumento do sistema nervoso, associado à longevidade, associado a um grande tamanho de grupo e transmissão de cultura, né? E talvez esse seja o papel meu aqui, né? Como eu como professor aqui, formando novos professores, né? Vários de vocês vão ser professores também, ou vão trabalhar em outras questões, mas a ideia é que a gente seja quando trabalha como professora, de esmagar um jeito de pensar, um jeito de estratégias eu coloco aqui, eu vejo que tem um conteúdo de neurociência interessante, uma revisão de neurociência, tem um pouco de técnicas, né? Técnicas de redação, técnicas de ensino, né? E técnicas de estruturação do pensamento, de apresentação das ideias. Então, eu queria passar tudo isso, né? Como isso aqui é um pouco da minha função, que eu penso como uma função minha aqui, de transferir isso, um conhecimento que eu fui pegando ao longo da minha formação como neurocientista, e tentar colocar para vocês. E se vários professores fizerem isso, e vocês interagindo entre vocês fizerem isso, eu tenho certeza que a gente vai acelerar a transmissão de cultura e vai conseguir chegar em etapas, descobrir conhecimentos novos mais rápido, né? Acho que essa é um pouco da função da formação de pessoas e do meu papel aqui, do papel de vocês também, como alunos e como novos formadores de pessoas também, né? E legal, vimos isso tudo, mas daí eu acho que a gente não olhou tanto o que tem aqui para trás, aqui, essa parte de experiência e aprendizagem, né? Que é essa parte de hipocampo a parte de memória, aprendizagem e função de hipocampo, né? Eu acho que é um tema importante também para a neuroetologia. Certamente vocês têm isso em várias outras disciplinas aqui, talvez muito melhor que aqui. Então, eu vou passar uma passagem rápida, tentando colocar alguns elementos que eu acho mais interessantes. Que esse tema de aprendizagem e memória foi tratado pelos etologistas, mas muito levemente, né? Ele foi muito mais tratado pelo pessoal do behaviorismo, que fez investigações sobre os múltiplos aspectos temporais, o que criou todos esses paradigmas, né? Então, hoje, quando a gente fala de memória, a gente usa muito do vocabulário desse grupo clássico de behavioristas,
E, inclusive, essa foi um pouco do meu caminho, na minha trajetória na neurociências. Eu comecei no laboratório de memória, né? Eu comecei trabalhando com o Gilberto Xavier, lá na USP, e ele dava uma aula de memória que ele dava dois exemplos aqui, que eu vou retomar para vocês, que são exemplos super interessantes de como entender memória. E o primeiro exemplo que ele dava era com esses peixinhos peixinhos de aquário, e que o protocolo que eles faziam era de colocar uma bola de isopor presa na parte inferior do animal, né? E daí o que se observa eram diferentes animais se comportavam de diferentes formas, né? Então, inicialmente, o animal não treinado, ele ficava numa posição como essa, ele tentava, ele se esforçava e uma porção deles conseguia se equilibrar nessa nova posição, colocando essa bolinha de isopor para baixo, né? Então, conseguia fazer. Outros ficavam só tentando e nunca conseguiam. Outros desistiam, né? Então, tinha uma variabilidade comportamental. Mas, de fato, os que conseguiam, eles demoravam algum tempo, né? Eles demoravam algumas horas, demoravam algo como 3 horas para conseguir chegar nessa posição, né? E isso na primeira vez que eram expostos, né? Daí, se numa segunda sessão, no segundo dia, fosse colocado a bolinha de isopor, os peixes conseguiam rapidamente chegar na condição, na postura de animais treinados, né? Então, tem um treino inicial que demora umas 3 horas, e depois, quando é colocado de novo nessa condição, ele fica no posicionamento correto após um curto tempo. Então, tinha alguma coisa ali, teve uma mudança no sistema nervoso, teve um aprendizado ali, então conseguindo, mudando o comportamento numa experiência posterior, né? E o experimento, quem fez o experimento foi o Shashoa, em 85, um cara que não é muito falado na neurociência, mas ele foi um dos primeiros que demonstrou que existia alguma coisa no sistema nervoso ali, que ele conseguiu até isolar, ele tinha uma formação de bioquímica, e ele descreveu essas ependiminas, né, que são proteínas, depois a gente vê que são essas proteínas de adesão celular, né, então, associadas à formação de novas sinapses, fortalecimento sináptico. E o que o Shashoa fez, ele fez extratos do cérebro desses peixes, e desses que conseguiam aprender, os que não conseguiam, os que não se esforçavam, e ele conseguia separar componentes ali. Existem proteínas que estão presentes em um animal, mas que não estão tão presentes no outro, né? E ele conseguiu isolar uma bandinha ali, né? Que é dessas ependiminas. E ele criou anticorpos contra essas ependiminas, e injetou esses anticorpos nos animais treinados. E o que ele via que era o animal... o que ele via, o animal treinado, quando era tratado com essas ependiminas, ele tinha que repassar por todo o aprendizado novamente, né? Claro, um desenho simplificado do experimento, um cartoon aqui do que aconteceu de fato, mas bem interessante para entender como existem proteínas novas formadas no sistema nervoso durante a aprendizagem. Esse era um exemplo que ele dava, o Gilberto Xavier, nas aulas dele. E um outro exemplo que ele dava era com ratinhos, né? Num experimento desses em que existe uma câmara clara e uma câmara escura, né? E ratos, né? Esse rato branco, eles têm muito, muito claro esse comportamento que eles têm, de sair de ambientes claros e ir para ambientes escuros. Os ratinhos, eles têm essa predileção por ambientes escuros, de se esconder, né, de predadores e tal. Então, o animal, você coloca um animal dentro de um aparato experimental que tem uma câmara clara e uma câmara escura, ele vai para essa câmara escura. Só que o lance é que nessa câmara escura tinha era dado um choque nas patas dele. Então, era um local
em que era dado uma punição ali, né? Então, que um elemento desagradável para esse animal, tá? E tanto que se colocasse esse animal novamente nessa caixa, ele tenderia a ficar na caixa clara, né? Ele não vai para a caixa escura, né? Então ele aprende uma coisa como essa, tá? Aí a manipulação que fizeram nesse experimento específico foi usar essa câmera clara, câmera escura, e dar esse choque nas patas. Só que associado a isso era dado um outro choque, um choque dado nas orelhas, né? Colocando 2 eletrodos nas orelhas desses animais, e o que acontece é que gerava uma convulsão até nesse animal, tá? E nesse processamento desorganizava toda a atividade elétrica desse sistema nervoso. E esse choque eletroconvulsivo era dado após o choque nas patas. Isso com diferentes intervalos de tempo entre um e o outro. E podia ser 5 segundos, com tempos variados, até chegando a 600 segundos, né, 10 minutos ali. E depois desse processamento, desses intervalos e esses choques, era feito o teste de novo, né? E o caso inicial que eu tinha colocado aqui está aqui, né? Então, aqui é o tempo para entrar na câmara escura. Um rato que nunca tomou choque, ele vai rapidinho, né, para a câmara escura. Esse é o padrão. E um rato que tomou o choque nas patas, apenas, ele tende a não ir, né? Então chega aos 600 segundos e ele não, muitas vezes não vai, né? Então ele demora muito tempo ou nem vai para a caixa escura, tá? E o interessante surge, o resultado interessante surge quando se faz essa manipulação, né? E o que acontece aqui, então, se o choque nas patas foi seguido imediatamente pelo choque eletroconvulsivo, o ratinho se comporta como se ele não tivesse tomado choque algum, né? É quase como aquela memória daquele evento desconfortável foi totalmente apagada por esse choque eletroconvulsivo, né? Então a atividade fisiológica, a atividade elétrica ali desapareceu completamente. E se fosse dado o choque 10 minutos depois, ele se comporta de uma forma muito similar àquele que não teve nenhum choque eletroconvulsivo, né? Seria como esse rato controle que tomou só o choque nas patas, né? Então, algo como aquela atividade elétrica já foi convertida numa outra forma, foi colocada de uma outra forma no sistema nervoso, que não era degradado, não era destruído, essa informação não era destruída quando dado o choque eletroconvulsivo, né? Porque já tinha passado por uma estrutura, já tinha se incorporado na estrutura, né, do sistema nervoso, já tinha sido memorizado e mudado sinapses, né? Então mudado a conexão usando proteínas, né? E que existe uma graduação entre isso, né? Nesse processo aqui no meio do caminho, então dando um choque cada vez mais atrasado, a ideia é que você tem mais preservação desse traço de memória, né? Então isso aqui é a média de vários animais, né? Então a média do tempo desses vários animais tende a aumentar conforme o intervalo entre choque nas patas e o choque nas orelhas aumenta, né? Então aqui estão colocados esses 2 elementos de síntese proteica e atividade elétrica e a conversão de um com o outro, né? E que é tão importante para o entendimento da memória, né? E esse aqui era o exemplo que ele gostava de dar nas aulas dele, do Gilberto Xavier gostava de dar nas aulas dele, mas talvez ele passava bem rápido pelas ideias do Kandel, mas acho que isso aqui talvez seja um elemento que vale a pena ressaltar bastante. Provavelmente vocês já viram esse animal, né, essa Aplysia
né, que é o lesma do mar, que foi o objeto de estudo do Kandel, né, do livro de neurociência, o livro básico de neurociência, que o Kandel trabalhou com esses animais por mais de 30 anos e descreveu muito bem os circuitos de memória, essas mudanças no padrão de atividade e mudanças estruturais no sistema nervoso associadas à memorização, né? A aprendizagem de uma resposta aqui entre o estímulo, a tarefa que ele fazia com as aplísias era de dar um toque no sifão, né? Então essa estrutura associada com o fluxo de água, e era dado um estímulo tátil no sifão e o animal tem um reflexo de retração das brânquias, né? A brânquia é das estrutura de respiração, né? De troca gasosa, super frágil nesses animais. Então, um toque no sifão está associado a um reflexo de retração, né? De uma defesa desse animal, uma proteção desse animal contra qualquer dano nessa estrutura tão frágil que é as brânquias. E esse comportamento é extremamente fixo, né? É quase como a nossa resposta patelar, né? De dar um toque dar um toque e ter a contração muscular, né? É um reflexo extremamente consistente, né? E o que é interessante é que nas aplísias esse comportamento também é muito modulável, né? Então, se você ficar estimulando várias vezes, essa retração vai reduzindo, né? Então tem alguma plasticidade ali, então tem algum tipo de habituação. Ao mesmo tempo, é possível sensibilizar isso, né? Então, se se associado a esse estímulo for dado um choque, né? Aqui um estímulo forte, né? Um estímulo forte, desagradável aqui na cauda do animal, o que acontece é que a resposta aumenta, então você consegue sensibilizar, né? Então, se der um choque na cauda e associado ao toque, numa tentativa, o toque no sifão, o que acontece no momento posterior é que dá apenas o toque no sifão, vai causar uma resposta de retração grande, né? Então tem uma sensibilização, né? E essa sensibilização pode ser tanto de curto prazo, se fizer uma, duas vezes, você tem uma resposta de curto prazo, né? Então que essa sensibilização dura minutos, mas se fizer isso algumas vezes, algumas repetições, o que acontece é que essa sensibilização se prolonga, né? E dura muito mais, e dura dias, né? Então, essa ideia de que você pode também fazer um estudo reducionista na aplísia, observando essa mudança de uma representação mais volátil dessa informação, né? Uma mudança no circuito mais volátil, associado à mudança de padrão elétrico, ou alguma mudança química ali de estrutura de canal, por exemplo, ou fazer uma mudança muito mais profunda, né? Mudando a estrutura, com síntese proteica e mudança na estrutura do circuito, né? E é um animal muito simples, é muito fácil de cuidar no laboratório, muito resistente, que aguenta preparações e tem neurônios grandes. Então esses neurônios podem ser observados até em olho nu, e é possível reconhecer o mesmo neurônio em diferentes... o circuito é igual, né, nos vários animais, em vários indivíduos da mesma espécie. Então você consegue replicar esses experimentos em diferentes indivíduos, observando o comportamento observando mudanças químicas naquele próprio neurônio. Então, você consegue isolar aquele neurônio e fazer análise bioquímica, né? Então, circuito fixo, circuito simples, né? Claro, num comportamento bastante robusto, do animal bastante resistente, né? Então, é um animal perfeito para fazer esse tipo de estudo, né? Tanto que isso foi feito nos 60, 70,
E está muito bem estabelecido isso, né? Funcionou muito bem essa avaliação que é feita pelo Kandel e pelo grupo dele, tá? E então aqui só vamos olhar cada um desses experimentos de habituação, né? Então, que os toques repetidos geravam respostas na branca cada vez menores, né? Então, um estímulo no sifão gera um potencial de ação nesse neurônio sensorial, tá? E só que quando vai fazendo isso múltiplas vezes, esse potencial excitatório pós-sináptico vai ficando cada vez menor, né? E resultado, a brânquia vai ter uma retirada cada vez menor também, né? Mais lenta e menos vigorosa, né? Com menos amplitude, tá? E isso feito aqui repetidas vezes, né? Mas se der um tempo de repouso, 1 hora de repouso, o que acontece é que existe um retorno, né? Uma recuperação da retirada da brânquia, associado a um aumento também do potencial excitatório pós-sináptico em relação a esse último aqui, mais habituado, né? E isso está associado com saturação do sistema, né? Com redução do número de vesículas sinápticas. Então, o sistema não consegue dar conta desses vários estímulos, desses vários respostas, né? Você não tem recuperação de vesícula sináptica na velocidade necessária e acaba sendo produzido sendo jogado menos neurotransmissores aqui, gerando menos resposta, né? Então, esse é um dos caminhos de habituação, um dos mecanismos de habituação, tá? E foi possível descrever isso, fazendo essas análises celulares, o Kandel fez muita análise celular e molecular, né? E então, fazendo essa análise celular, já era possível entender um pouco da base dessa habituação, né? E aí uma outra coisa que eles fizeram foi esse experimento de sensibilização de curta duração, né? Então era dado esse estímulo tátil e gerava uma resposta na brânquia. Só que esse estímulo tátil era associado a esse estímulo doloroso, né? Esse choque na cauda, né? E esse choque na cauda também tem um neurônio sensorial que ele é integrado nesse circuito principal aqui do sifão para a brânquia, né? E se a gente tem uma modulação especificamente nessa sinapse, né? Desse interneurônio que recebe input sensorial vindo da cauda e modulando então essa sinapse aqui entre o neurônio sensorial e o neurônio motor associado a esse circuito do sifão para a brânquia, né? E vamos olhar esse pedacinho aqui, né? Essa sinapse, né? E então que esse interneurônio aqui que vem com input da informação dolorosa da cauda, então ele libera a serotonina nessa fenda sináptica. E a serotonina faz uma série de mudanças na atividade, nas vias bioquímicas aqui desse botão sináptico, da via principal, né? Que resultam essencialmente em fosforilação de canal, então mudando a permeabilidade, e ao mesmo tempo fazendo mudanças então mudando a permeabilidade de canal, então mudando o quanto qual que é o fluxo de cálcio, o fluxo de potássio, então mudando a duração do potencial excitatório pós-sináptico, né? E mudando a quantidade de receptores jogado aqui, a mudança no potencial excitatório pós-sináptico depois, tá? E porque isso também está associado com maior recrutamento de vesículas com neurotransmissores aqui para essa via, tá? Então consegue ter um aumento na quantidade de glutamato jogado
nessa passagem do neurônio sensorial para o neurônio motor do circuito principal, a partir dessa modulação por serotonina, que mexe em canais e que resulta em maior recrutamento de vesículas, liberando mais glutamato no circuito principal, tá? E essa é uma resposta dessas de curta duração. Então, se dando um choque aqui, por exemplo, você já consegue gerar esse tipo de mudança nessa estrutura e gerar uma sensibilização, né? Então, após ter feito esse estímulo pareado, quando é dado apenas o estímulo tátil, a resposta de retração da brânquia é muito grande, né? Então, mostrando essa sensibilização. E isso dura pouco tempo, por isso de curta duração, né? Mas se fizer isso várias vezes, né? Fizer esse estímulo entre o estímulo na cauda associado, o estímulo doloroso na cauda associado ao toque no sifão, fizer isso 4, 5 vezes, o que acontece é que, além daquela maquinaria celular, tem também a ativação de uma outra maquinaria, né, associada com síntese proteica, né? Então, mudando as sinapses, formando novas conexões, né, a partir da atuação do núcleo, né? Então, você tem uma resposta muito mais intensa, um boom de serotonina muito maior, para conseguir recrutar essas outras essas outras vias, né, bioquímicas aqui. Então, de ativar transcrição e tradução de proteínas, tá? E isso pode ser revisado aqui nesse gráfico, né? Então, o grupo controle aqui, então, se faz um choque, faz a só avaliação do estímulo tátil, né? Quanto que era a retração da brânquia, só dando estímulo tátil, né? Na condição controle aqui, no dia 1, no dia 0, no dia 1, no dia 4. Então, você não tem uma mudança efetiva na retração, né? Então, é sempre uma retração constante ali, com retração controle, né? Então, no 100% do controle, que é o próprio controle, né? Ao passo que, se for dado um choque apenas, né, o que acontece é que isso dura muito pouco tempo e cai de novo no controle. Mas se colocar alguns choques, gera essa sensibilização de curto prazo que depois decai, né? Não, essa aqui é a sensibilização de curto prazo que decai. Essa aqui é a sensibilização de longo prazo, mas com uma intensidade pequena. E se fizer isso muito intenso, você tem uma resposta ainda mais forte, né? Então, você tem aqui uma transcrição proteica muito intensa, e mudança do circuito, mudança da estrutura do circuito muito intensa, tá? E que retoma aquela mudança estrutural de longo prazo e mudança estrutural de curto prazo, né? Essa ideia. E o Kandel, depois, ele foi trabalhar com ratos, né? No final dos 90, ele, além de trabalhar com as aplísias, ele foi também trabalhar com os ratos, e trabalhando com essa via, né? Essa via trisináptica, né? Do giro denteado pro CA3, pro CA1, né? Do hipocampo de ratos, e ele falou, poxa, e ele mostrou que a maquinaria, celular, molecular, é muito similar, né? Então, existindo uma grande similaridade entre o que acontece nos invertebrados e nos vertebrados, né? E a lógica básica, né? Tem muita mudança, óbvio, mas a lógica básica está lá, e conseguiu transferir de uma para outra, né? E aqui o estímulo, o experimento clássico no rato com estimulação nessas vias, né? Dessas vias aqui, dando choques nos feixes de axônios e avaliando respostas do potencial de membrana na célula
para onde esse axônio se projetava, né? E aqui era a tarefa, não tinha uma tarefa efetiva, era só um estímulo com um estímulo elétrico, né? Então, que era dado um estímulo fraquinho, né? Então, para gerar potenciais de ação, dando um pulso ali bem leve, o que era possível medir o quanto que era o potencial excitatório pós-sináptico na célula seguinte, né? A célula para onde esse axônio se projetava, né? E o experimento era feito dando um choque, um pulso mais forte, trens de pulso mais forte, né? E o que viram é que após esse estímulo forte, tinha um aumento no potencial de membrana, potencial excitatório sináptico, né? Isso foi chamado depois de LTP, né? Você já deve ter visto esse nome várias vezes. E então você pode ter um LTP que dura pouco, um LTP de curta duração, né? Assim como a gente tinha visto nas aplísias, seria uma mudança de potencial de membrana, mudança nos canais, uma mudança temporária no circuito, né? De aumento de excitabilidade por uma mudança temporária. Essa é uma LTP de curta duração. E se der vários trens de choques aqui, né? O que acontece é que tem uma mudança que fica estabelecida, né? Uma mudança de longo prazo, um LTP tardio, né? Então, mantendo esses EPSPs, né? Esses potenciais excitatórios pós-sinápticos, durando muito mais tempo, né? Então, curto prazo, longo prazo, né? E que está aqui a base dessas memórias de curto prazo e longo prazo, né? Assim, tanto no Aplísia quanto nos ratos, né? E claro que isso aqui numa condição super artificial, né? Dando um choque numa via ali, mas que você consegue pensar como uma estrutura de sinapse rebiana, né? Então, se você tem essas mudanças, elas seriam, de certa forma, análogas ao que acontece no circuito fisiológico, né? Então, que quando você tem um EPSP que ele é seguido uma EPSP numa célula, e esse EPSP, logo depois que tem esse EPSP, a célula dispara, né? O que acontece é que a conectividade entre a célula que motivou aquele EPSP, a resposta vai ser aumentada, certo? Então, se o EPSP aconteceu antes e depois deu o disparo, a conexão entre a célula pré-sináptica e a célula que disparou, a célula pós-sináptica, é fortalecida. Se acontece o disparo de forma contrária, né, o EPSP acontece depois que a célula dispara, você tem uma redução da conectividade ali, uma redução daquela sinapse, né? Então, esse aqui é a sinapse rebiana, né? Então, associado a esses LTPs, então, o aumento da conectividade, ou um LTD, uma redução dessa conectividade, reduzindo aumentando os EPSPs ou diminuindo os EPSPs no momento posterior. E isso aqui esses estudos com LTP e LTD começaram nos 80, 90, e eles continuam até hoje, tem cada vez está mais claro como que funciona esse circuito, né? Essa é uma das coisas muito bem resolvidas sobre o funcionamento do sistema nervoso. Só que isso foi idealizado muito antes, né? Isso foi idealizado, a ideia de como que aconteceria essa conectividade e como que seriam a ideia de que seriam circuitos de múltiplos neurônios associados à representação de memórias, e que essas conectividades entre os neurônios que fazem parte desse circuito, eles foram propostos muito antes, né? Foram propostos no final dos 40, pelo Donald Hebb, né? Então, por isso que se chama sinapse rebiana, né? E
E ele sistematizou isso nesse livro, né, da organização do comportamento, uma teoria neuropsicológica. Né, e ele apresentava essa ideia, né, de que a eficiência das conexões entre os neurônios aumenta com a estimulação repetida do neurônio pós-sináptico pelo neurônio pré-sináptico, né, que depois foi ainda resumido ainda mais nessa ideia, né, de que os neurônios se conectam mais se eles disparam em conjunto, né? E então dando uma base neural para a mudança do comportamento, para a memória, né? Para a memória e para a aprendizagem. E ao mesmo tempo que acontecia esse estudo todo nas aplísias, uma aluna do Reb estava fazendo aqueles trabalhos clássicos com HM, né? Então, o HM, esse personagem super famoso aqui das neurociências, que tem prejuízo, tem uma lesão no hipocampo, né? Tem uma lesão, teve uma remoção bilateral do lobo temporal medial, então remoção do hipocampo, gerando prejuízos de memória gigantes, né? Então ele tem essa memória retrógrada, prejudicada de forma progressiva, né? Então um prejuízo de memória acerca de eventos antes da cirurgia e após a cirurgia, então essa amnésia anterógrada, né? Essa impossibilidade de formar novas memórias desse tipo, essas novas memórias episódicas, né? Então, mas ao mesmo tempo que tinha essa memória episódica prejudicada, ele tinha preservado essa memória para hábitos, né? Então, ele conseguiu aprender essas habilidades perceptomotoras através de treino repetitivo, né? Isso é que a gente tinha visto naquele videozinho de introdução. E a partir desse trabalho, foi possível, então, montar essa taxonomia de sistemas de memória, né? Definindo que tem essas memórias de curta duração, preservadas também no HM, então ele conseguia memorizar coisas por curto período de tempo, de forma ativa, né? Então, se ele ficasse sempre pensando naquela coisa, ele não perdia essa informação. Então, ele conseguia fazer essas memórias, preservar essas memórias de curta duração. Só que ele não conseguia produzir memórias de longa duração, especificamente desse tipo explícita, né? Essas memórias, memórias sobre eventos, né? Então, até os fatos estavam preservados, mas essa memória semântica, mas essa memória episódica sobre eventos, o saber que, né? O que, onde, quando, né? O que, onde, quando estava perdido, né? Essa informação sobre eventos, sobre os episódios, esse que era o prejuízo no HM, ao passo que estava preservadas essas memórias implícitas, né? Saber como, por exemplo, aqui essas vias de habilidades e hábitos, né? Ele conseguia aprender coisas usando esse sistema de memória implícita, tá? E então essa taxonomia de memórias surgiu a partir essencialmente desse trabalho pioneiro da Brenda Milner, com o estudo do HM, e que depois foi associado a esse trabalho que usou essa abordagem reducionista, né? Então, de entender como que são como que são formadas essas memórias de curto e longo prazo, né? Então, está associado uma coisa a outra, tá? E muito disso se deve ao trabalho com ratos, né? Então, aqui esse é concepções sobre como o hipocampo funciona, né? Então, como que o lobo temporal medial, então, uma estrutura principal, o hipocampo, funciona, né? Então, o Thoman fazia trabalhos com ratos, colocando esses ratos nesses labirintos, e ele falava, poxa, ele consegue fazer uma representação, ele tem um mapa cognitivo, ele tem um jeito de representar essas informações no sistema nervoso, e para conseguir guiar esse comportamento de forma bastante eficiente, né? Tem até um estudo que depois que é clássico, apresentado em vários lugares, que depois viram que não conseguiram replicar, mas que não é tão fundamental para o desenvolvimento da ideia, assim, talvez ele seja muito atrativa, uma ideia muito simples, muito atrativa, mas que depois não foi muito replicada, mas que não invalida a ideia como um todo. Mas o exemplo aqui era
o ratinho treinado num mundinho assim, né? Então que ele era um labirinto aqui, que ele tinha que fazer uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, outra curva para a direita para chegar na recompensa. Ele estava treinado nesse labirinto. Mas daí ele teria uma representação dessa informação, e quando esse labirinto foi trocado, foi colocado numa condição assim, ele iria direto, escolhendo o braço mais curto para ir para lá, né? De fato, isso aqui não acontece nem em humanos, né? Se você faz isso com humanos numa tarefa virtual ali, os humanos eles não desempenham tão bem, né? Então não conseguiram replicar essa ideia, mas a ideia de que existe um mapa cognitivo foi muito não foi muito aceita na área, na época, mas depois foi acumulando um monte de informação, e essa ideia hoje é muito, muito bem aceita, né? Então, de que existiria uma representação do mundo no hipocampo, de forma que consegue guiar a navegação espacial, por exemplo. E que faz todo sentido nos ratos que tem uma coisa como essa, esse tipo de tarefa, inclusive, porque esse aqui é o ambiente de um rato, ratos norvésicos, né? Esse rato, que nem esse rato albino nosso, esse ratão aí, que no ambiente natural, né? Então, no ambiente natural, o rato ele vive nesses túneis, né? Ele cava esses túneis, que isso aqui, deixaram ratos vivendo num espaço e depois mapearam como que era a estrutura de canais e túneis que esses animais usavam e ocupavam. Então, eles vivem aqui num labirinto inteiro complexo, né? A cada momento ele tem que saber, ele tem que ver se sobe, se desce, se vira para a esquerda, se vira para a direita, dependendo dos cheiros, dependendo das condições de luminosidade. Então, é um animal que navega num ambiente complexo, tão complexo quanto esse. Então, faz todo sentido que ele tenha uma navegação espacial muito boa, e que tenha um sistema nervoso associado a essa navegação muito bom, né? E por isso que deu tanto sucesso no estudo desse tipo de comportamento também, né, nos ratos, que costuma ser estudado nesses sistemas, né, de labirinto aquático, né? Tem vários labirintos para avaliação de navegação, memória espacial em ratos, mas o muito comum é esse labirinto aquático, né? E que em que o animal é monitorado por uma câmera de vídeo colocada no teto, e nessa piscina tem uma plataforma escondida, né? Então o animal nadando ali, o animal é colocado pelo experimentador no labirinto aquático, e ele fica inicialmente ele nada perto das bordas, e eventualmente ele aprende que existe uma plataforma, e ele consegue aprender como fazer para chegar lá muito bem, usando pistas ambientais, né? Então, não tem pista nenhuma na piscina. A piscina não dá para seguir pistas, não tem pistas espaciais, a piscina é toda simétrica, não dá para seguir pistas espaciais proximais, apenas pistas distais, né? Então, o rato se guia por essas pistas distais, faz uma triangulação e consegue navegar bem nessa piscina. E então, fazendo diferentes trials, fazendo uma trial por dia, por exemplo, após 10 dias, os ratos fazem isso muito bem, né? Então, eles chegam muito rápido ao longo das trials, tem uma redução da latência, então o tempo para chegar na plataforma reduz tremendamente com o treinamento. Ao passo que ratos com lesão no hipocampo, né, aquela mesma lesão, aquela mesma estrutura lesada no HM, quando treinados desse mesmo sistema, né, uma tentativa por dia, eles não conseguem atingir esse mesmo desempenho. De fato, eles mantêm aquele comportamento de não encontrar plataforma ao longo dos vários dias, né? Então, esse aqui é um jeito de estudar hipocampo, de avaliar lesões do hipocampo, lesões mais específicas no hipocampo, no aprendizado espacial, na memória espacial.
E é interessante que os ratos com lesão no hipocampo, se você faz um protocolo diferente, em que terminou uma sessão, terminou uma tentativa, você tira esse animal e coloca ele de novo, logo na sequência, na piscina, eles conseguem ter um desempenho bom, né? Então, se fizer várias tentativas dentro do mesmo dia, uma coladinha na outra, ele consegue preservar. Então, ele tem um rato com lesão no hipocampo, ele tem boa parte dessa memória de curto prazo preservada, né? Então, mas se você faz com espaço, essa memória de curto prazo decai e o desempenho dele é ruim numa sessão seguinte, num dia posterior, tá? Então, esse aqui é o comportamento que o animal exibe em uma tentativa por dia, né? Com hipocampo lesado ou com o sistema nervoso intacto, tá? E associado a isso, então a gente já sabe que o hipocampo está associado com memória, sabe que o hipocampo tem uma importância grande para essa navegação espacial e memórias espaciais, e isso foi estudado depois, né, associado a essas tarefas comportamentais de localização de plataforma, foi feito um estudo mais básico de navegação, né? Então que o ratinho era colocado numa plataforma, numa arena, e ele podia se locomover, né? Então era dado um pedacinho de chocolate para ele ficava um pedacinho de comida, né, nos diferentes espaços, e então era possível fazer com que o rato explorasse todo o canto, né, todo o espaço dessa arena, né, desse campo aberto, né, e vai meio para o meio, se coloca a comida no meio, ele vai, né, e o ratinho, você vai jogando essas comidinhas em diferentes espaços ali. E então o rato ocupa todos os espaços, passa por todos esses caminhos. Ao mesmo tempo que era registrado atividade elétrica no hipocampo. Aqui esse é o estudo do O'Keefe, né, clássico, que ganhou o prêmio em 2014, ganhou o Nobel em 2014, então mostrando que existiam células no hipocampo dos ratos, especificamente no CA1, né, esse primeiro estudo aqui foi feito no CA1 do hipocampo, e eles viram que tinham células que disparavam para locais específicos do labirinto, né? E é interessante essa história, porque o O'Keefe ele trabalhava com um sistema sensorial, registro no tálamo, e um dia ele errou, e ele fez esse registro ele botou o eletrodo no lugar errado, ele botou o eletrodo numa outra estrutura, e viu que ele tinha uma resposta, tinha esse padrão de resposta, né? Depois ele abandonou essa pesquisa com o sistema sensorial e foi para navegação, foi para memória, foi estudar hipocampo, né, e foi estudar hipocampo e play cells, né, e descreveu essas play cells, juntou com um aluno de mestrado lá, que era o Dostrovsky, e fizeram esse trabalho super importante no início dos 70, né, então mostrando que células do hipocampo representam locais específicos do espaço, né, então essas são as play cells, né, células de lugar, e esse aqui são os campos de lugar, né, os place fields, né, que então aquela célula registrada naquele dia, que ela disparava exclusivamente naquela posição do espaço, ela inclusive ela dispara em dias seguintes, né, então com um registro mais crônico, né, avaliando a mesma célula ao longo de vários dias, o campo é o mesmo, né, essencialmente o mesmo, ao longo dos vários dias, né, então, e estava aí colocado um dos primeiros elementos, né, do estudo de memória, né, então a representação de uma posição espacial, né, muito simples. Eu vou mostrar um pouco desse estudo, não é bem esse estudo, é de um pesquisador bem posterior, não sei se vocês já viram esse vídeo, é do rato, do laboratório do Matt Wilson, né, e o que eles fizeram aqui foi colocar o ratinho num linear track, né,
o rato ele pode percorrer esse caminho aqui, e aqui vai ter uma comidinha para ele faz esse caminho, tá? E, ao mesmo tempo, era registrado células do hipocampo aqui, né? E é importante que essas células, eles usavam aquele sistema de tetrodos, né? Que as células do hipocampo, elas são muito compactadas, né? Então, você tem que colocar eletrodos com várias pontas ali para conseguir, olhando a assinatura elétrica dessas células, nessas várias pontas do eletrodo, reconhecer a proximidade delas, né? Então, reconhecer a individualidade dessas células, né? E então você consegue registrar várias células ao mesmo tempo, usando conjuntos de tetrodos. E aqui esse aqui são os neurônios individualizados. Eles encontraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neurônios nesse ratinho, e aqui onde que cada um desses neurônios dispara, né? Então aqui está disparando esse neurônio verde, dispara aqui, depois começa a disparar esse neurônio ciano, e um neurônio azul, né? Então os vários neurônios disparando em diferentes locais, né? Então as diferentes place cells disparando. Dá para escutar os disparos, né? Esses chiados são os disparos, né? Então colocando o sinal elétrico direto num falante, né? Então é possível detectar, é possível escutar os disparos, né? Muito legal, né? Então, o registro desses neurônios associado ao comportamento. Ou seja, olhando a atividade desses neurônios, é possível reconhecer muito bem onde esse animal está, né? E tá? Daí então, que existem esses neurônios, dessas células de lugar, essas place cells. Existem várias outras células que representam informações distintas. Então, registrando no céu de hipocampo, você vai ver place cell, você vai ver também o que mais? Célula de direção, né? Então, da direção da cabeça, então, head direction cells. Tem também célula de borda, né? Então, são várias informações espaciais sendo colocadas ali. Célula que dispara para a borda, tem a célula que tem célula para vários aspectos espaciais ali, então mostrando que, sugerindo que de fato, o hipocampo está muito importante, é muito importante para essa navegação, né? Então, o animal experiente naquele labirinto, ele sabe onde ele está, que ele navega muito bem, usando circuitarias com que o hipocampo está associado. Tá? E o interessante é que, além essa aqui, colocando um animal numa tarefa mais simples aqui, ao invés de fazer um linear track todo cheio de curva, faz uma reta, né? Uma pista reta, uma linha, seria só esse pedaço aqui de baixo, por exemplo, né? Que o ratinho sai de um canto e vai para um outro canto, né? Então, um experimento, essencialmente a mesma coisa, só que um pouco mais simples, né? Esse foi como que esse experimento foi mostrado, né? Então, o animal ele se locomovia de um local para o outro e era registrado células do hipocampo. E existem essas place cells, né? Então, cada célula respondendo para uma posição do espaço, né? Então, quando você avalia esse conjunto todo de células, você vê essa sequência, né? Vai da célula 1 para a célula 2, para a célula 3, célula 4, né? Então, você tem esses conjuntos de células, esse conjunto de células sendo ativado em sequência. Só que associado a isso, tem associado a esses disparos, tem também, no momento anterior e no momento posterior, quando o bicho não está caminhando, quando o bicho está parado, né? O que acontece é que essas células são ativadas também. Só que elas são ativadas muito rapidamente, tá? Associado, você tem um sinal elétrico no sistema nervoso, um LFP, né?
um potencial de campo, aqui que é nessa frequência θ, né, que é mais ou menos ao redor dos 8 Hz, associado à locomoção, mas quando o bicho está parado, esse θ desaparece, né? Então aqui o bicho não está caminhando, a velocidade dele é 0, ele não está caminhando, aqui ele também não está caminhando, e o que acontece é uma oscilação de potencial de campo muito mais rápida, ao redor dos 200 Hz, né? E com componentes ao redor dos 200 Hz. E associado a isso tem o disparo daquelas mesmas células, né? E o interessante é que se você der um zoom aqui, olhar esse disparo conjunto abrindo o espaço, o tempo, né? O que se observa é que o mesmo conjunto de células, na mesma ordem, está ativo, tá? Aquelas sequências de quando o animal se locomove naquele labirinto que ele está habituado, aquele mesmo conjunto de células está ativo, tá? E aqui é com aquela atividade de alta frequência, né? Aquele ripple, né? No LFP, né? Então, passando por aquele conjunto de células na mesma ordem, que pode ser na ordem direta, né? Ou pode ser numa ordem inversa, mas o que acontece é que essas mesmas células disparam. E isso encaixa muito bem naquela ideia proposta pelo Hebb, da sinapse hebbiana, né? De que neurônios se conectam se eles dispararem em conjunto, né? Então, o que é feito aqui é fazer esses neurônios dispararem em conjunto com aquela estrutura pré-sináptica de neurônio pré para o neurônio pós, né? Então, fazendo a conexão entre entre esses neurônios, né? Então, conseguindo fazer um traço de memória associado à sequência de neurônios que acontece na navegação guiada por estímulo sensorial, né? Então, aqui seria os estímulos sensoriais codificados no hipocampo, e aqui nesse outro momento seria uma retenção dessa informação, né? Então, uma forma de estruturar aquela informação sensorial que foi memorizada num circuito, né? Então, de integrar isso numa sequência de neurônios, associar isso num engrama, nos moldes que o Hebb tinha proposto, né? Então, aqui a gente tem evidências de que esses ripples estariam associados com a conectividade e a formação de circuitos, né? E depois disso tem outros padrões elétricos, né, associados com a passagem dessa informação do hipocampo para o córtex, né? Então são outros padrões também associados à atividade de LFP de alta frequência, os spindles, né? Que eles estariam provavelmente associados à corticalização dessas memórias, né? Então a saída do hipocampo e indo para o córtex, né? Então os vários caminhos ali. E esse aqui a gente falou então de vários aspectos espaciais da memória, né? Na sequência no tempo, mas com a sequência no tempo, mas essencialmente de aspectos espaciais, né? E a ideia era construir aquela memória episódica, né? Que tinha o espaço, o tempo e a identificação da coisa, né? Então o que, quando, onde, né? E a gente tem um pouco dos elementos a gente tem os elementos do onde aqui e o do quando, né? Então de quando que esses eventos espaciais acontecem no tempo, mas também existem células associadas com representação pura com a memorização pura do tempo, né? Então um outro tipo de protocolo é colocar ratinhos numa esteira, né? Então, colocando o ratinho, caminhando numa esteira, num labirinto, que ele tinha que fazer uma tarefinha de ir para a esquerda e para a direita, alternado, ganhando aguinha, né? Nesses lugares aqui, toda vez que ele chega numa bolinha dessa aqui, ele ganha uma aguinha, e o ratinho, ele ficava caminhando numa esteira, né? E essa esteira, ela sempre tinha ela durava sempre, o tempo de esteira era sempre 15 segundos, né? Então, o animal treinado nesse labirinto, né, nessa tarefa,
associado ao registro no hipocampo, tinha e sendo avaliado aqui como que era o padrão de atividade dessas células hipocampais quando ele caminhava na esteira, né? Então aqui é uma coisa que o espaço não muda, né? O espaço é constante, certo? O que passa aqui é o tempo, né? Então, ou a distância, né? Tem duas informações que estão colocadas aqui: a distância percorrida e o tempo que ele ficou caminhando, né? E o que se vê aqui quando se faz o registro né, no hipocampo é que existem células disparando para cada intervalo de tempo. Dentro daqueles 15 segundos, tem células que disparam mais para o primeiro segundo, células que disparam mais para o quinto segundo, para o 10º segundo, para o 15º, né? Então, passando por todas existiria uma sequência, do mesmo jeito que tinha uma sequência de posições espaciais, tem uma sequência de intervalos de tempo, né? Então, essa informação temporal também está sendo processada no hipocampo, né? E de novo tem aquelas reativações, né? Do mesmo jeito que tinha aquela reativação, aquele replay apertado no tempo, passando por todas aquelas células, quando o bicho caminhava, tem esses replays passando por todos esses intervalos de tempo, né? Então, esses replays indo tanto para frente quanto indo para trás, da mesma forma que tinha para espaço. Tá? E então aqui esse segundo aspecto da memória episódica, né? Então, o espaço, o tempo e todos representados aqui no hipocampo e associados a essas fire together, né? Para estruturação de circuitos, né? Pensando nos moldes do Hebb. E também tem neurônios associados com a representação de outros conceitos, né? Então, seria o quê, né? Então, esse aqui é um estudo super interessante feito com humanos, né? Então, que foi feito registro no hipocampo e aqui, por exemplo, tem uma célula que foi registrada ali que eles viram que tinha um disparo específico para quando aquela atriz Jennifer Aniston é apresentada, né? Então, esse aqui seria é um neurônio que dispara exclusivamente para a foto da Jennifer Aniston, né? Dispara também quando é falado o nome dela, quando é falado o nome do personagem que ela tinha na série de TV, né? Então, por diferentes modalidades, esse neurônio dispara, né? Então, a associação desse conceito com a atividade de uma célula que faz parte de um circuito ali, né? Então, esses circuitos de memória episódica e associado a conceitos, né? Eles estão organizados nessa estrutura nessas redes hipocampais, né? E a ideia é que então o hipocampo seria esse estruturador de conceitos associado a posições, associado a tempos, e conseguindo fazer essas sequências de ativações de neurônios que têm os traços de memória de episódios, né? Então, essa é a ideia de que o hipocampo está tão representado para memorização, para a formação dessas memórias sobre episódios, né? Então, a estruturação de células sequenciais ativando esses diferentes conceitos também em sequência, né? Então, esses seriam os episódios, né? E uma ideia muito louca, né? Mas que parece que funciona, tem predições muito boas. Essa aqui era uma área dessas que era muito pantanosa da neurociência, né? Muito complexa, e que está sendo mais e mais bem resolvida. Então, deixou de ser pantanosa. Na verdade, o estudo de memória hoje não é uma área cognitiva que
muito bem conhecida, inclusive, né? E esse aqui é um artigo que saiu, eu vi isso aqui semana passada, eu achei sensacional, que é um trabalho de modelagem, que eles fizeram um modelo em que eles tentavam apresentar várias eles faziam processamento de vários desses conteúdos que o hipocampo está associado, né? Tanto de memorização de espaço, para conseguir, né, navegar, né? Então a cognição espacial também fazia no hipocampo fazia essa relação entre coisas, entre associação entre pistas, né? Então, conseguindo prever, é um modelo que resolve várias tarefas que são consideradas como dependentes do hipocampo. E esse modelo tinha arquitetura similar ao hipocampo, então colocando conjuntos de células que tinham o mesmo que seguem mais ou menos o mesmo padrão anatômico descrito num rato, no humano, né? E o que eles viram foi treinando esse sistema nervoso, né? Que era uma dessas redes redes neurais artificiais treinadas de forma meio como é que fala isso? Essas redes neurais treinadas por black box, né? Que você não tem tanto acesso ao que está acontecendo ali, né? Eu esqueci o nome, é o big data da vida aí, né? Então essas redes neurais treinadas conseguiam resolver esse tipo de tarefa. Quando olharam o padrão de disparo dessas células, nessas diferentes camadas dessa estrutura anatômica aqui, prevista para ser uma estrutura anatômica, o que eles viram foram as play cells, foram as border cells, eles viram no córtex entorrinal as grid cells, né, que é um outro tipo de célula que dispara com uma associação com o espaço, formando essa grade, né, e conseguiram, então, retomar vários aspectos celulares, várias coisas de registro celular que foram vistos em ratos e humanos, num modelo que conseguia resolver esse tipo de tarefa. Então parece que é uma coisa que é uma consequência, eles conseguiram gerar esse padrão de atividade sem colocar isso a priori no modelo, né? Então, fazer um modelo resolver algum tipo de problema, esse tipo de coisa surgiu sozinha por baixo, né? E esses são os elementos aqui, então, da associação com o hipocampo, e um pouco da estruturação das redes hipocampais, formando esses traços de memória, que parecem são tão importantes para o aprendizado episódico, né? Para essas memórias do que, quando, onde, né? E que fecha um pouco essa parte nossa aqui de entendimento de como o comportamento muda com base na experiência, com base no comportamento, com base no conhecimento de um contexto, né? Que são esses elementos todos aqui dependentes dessas vias de memória, né? E aqui a gente falou um pouquinho melhor dessas vias dependentes de memória modulada por hipocampo, né? Hipocampo dependente. E eu acho que é isso, chega desse curso, né? Acho que agora a gente fez até uma parte meta-neurologia aqui, e fechamos esse curso falando sobre esses sistemas de aprendizagem e mudança de comportamento ao longo do tempo por experiência. Tá? E é isso, acabou o curso, muito bom, tô bem feliz com o resultado, gostei muito dos feedbacks que vocês deram por via resumo reflexivo e os trabalhos, os vídeos, eu estou muito satisfeito com o resultado, vocês estão de parabéns. E daí eu só preciso de mais duas coisas de vocês. Hoje não tem resumo reflexivo, nem exercício em grupo, mas eu queria que vocês preenchissem 2 formulários. Um que é um daquele lá de avaliação em grupo, né? Então eu quero que vocês avaliem si mesmos e os colegas do próprio grupo em relação às atividades feitas da aula 14 até a 23, né? E também em relação à produção do vídeo final, né? Então, depois daquela elaboração dos textos,
E também eu queria que vocês preenchessem um outro formulário, né? Que esse aqui é totalmente anônimo, eu não tenho, vocês não vão se identificar em nenhum momento, e em que eu quero que vocês avaliem a disciplina de forma anônima, né? Então vocês podem falar o que vocês estão pensando mesmo, né? E sem nenhuma restrição. Beleza? E é isso. Acabamos o curso. Valeu.